Mateus capítulo 8, versículo 23. A minha Bíblia diz assim. A gente vai até o 27. Vamos lá. Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era barrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhes então Jesus: por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém. Fecha seus olhos aí. Vamos orar. Espírito Santo de Deus, nós pedimos a Tua palavra nesse momento, para que ela venha de encontro ao nosso coração. Espírito de Deus, sem a Tua palavra nós não somos nada, Pai. Espírito Santo não tem a ver com quem está aqui na frente ou quem está sentado, não. Tem a ver com a Tua presença. Tem a ver com o Senhor, tudo sobre o Senhor, Pai. Pai, eu peço pela minha vida que em nome de Jesus, o Senhor possa me usar de forma profunda nessa noite, se assim o Senhor desejar, Pai. O Senhor me conhece. Amém. Pode se sentar, por favor. A nossa geração, ela é uma geração que está sempre online. A nossa geração é uma geração que está sempre conectada. A gente está conectado com os amigos a todo momento, a gente está conectado com as notícias do momento, a gente está conectado com pessoas que muitas vezes nós mesmos não conhecemos a fundo e nem sabemos a maneira como essa pessoa pensa ou age, mas estamos conectados com esse tipo de pessoa. Estamos conectados com aqueles que têm uma alta chance de influenciar, e nós também não temos o conhecimento profundo desse tipo de pessoa, mas estamos conectados a ela. Estar conectado a esse tipo de pessoa nos ensina algo, apesar de ser perigoso. Nos ensina que, a mesma maneira que nós temos capacidade de nos conectar com pessoas, com influencers e por aí vai, ou até ser um que influencia através da conexão, nos dá a possibilidade de pensarmos que é necessário também ter uma conexão com Deus. É necessário estar conectado com Deus. É necessário entender que o Pai está on para nós e não off, como assim diz o nosso tema. A boa notícia é essa, que o Pai está on e nós sabemos como nos conectar. Então o que a gente precisa? A gente precisa aprender a fazer esse tipo de conexão e responder essa ideia de estar on que o Pai já nos deu. Quando Mateus ele escreve esse texto, Mateus foi um discípulo, um discípulo de Jesus, e Mateus ele escreve para um povo judaico, apesar da maioria das vezes a gente pregar que esse texto é um texto onde Deus e Jesus acalma a tempestade da nossa vida, e isso é verdade. Cabe essa alegoria no texto, mas a grande ideia de Mateus, quando ele escreve esse texto, é provar para os judeus, porque ele escreve para judeu, é provar que Jesus é o Senhor. O povo judeu acreditava muito e confiava muito em Moisés, que foi um grande homem de Deus, e certa vez Deus abriu o mar para Moisés passar com aquele povo que fugia do Egito. Mas aqui, Mateus, judeu, apresentando Jesus para
judeus, está mostrando que em Jesus, naquele homem que tem pele e osso como nós temos, que tinha as dificuldades que a gente teve, que passou pelas aflições que a gente passou, também tinha poder, autoridade sobre o mesmo mar, sobre as mesmas águas que um dia Deus teve para que Moisés concluísse o seu ministério de forma correta, de forma concreta. E a gente só vai ter certeza que o Pai está on para a gente se de fato a gente se atentar para algumas coisas, onde caberiam muitas outras, porque a Bíblia toda, a ideia de Deus sempre foi o relacionamento com o homem. A ideia de Deus nunca foi, talvez, combater as dificuldades, até os problemas do homem. Sim, de fato isso é uma realidade, Deus faz esse tipo de coisa e tem esse tipo de atitude. Mas a vontade de Deus, a prioridade de Deus, sempre foi o relacionamento, se relacionar com o homem. Para isso, a gente tem que aprender a entender que o Pai, Ele está on. Então vamos repetir, vamos lá no 3? 1, 2, 3 e o Pai está on, gente. Glória a Deus. O Pai está on e você também tem que estar. Então a primeira coisa que a gente tem que entender, e que esse texto vai mostrar para a gente alguns aspectos para que a gente acredite e creia que de fato o Pai está on com a gente, primeira coisa, a gente tem que acreditar na capacidade dele. Porque olha só, os discípulos eles estão em um determinado lugar. Presta atenção aqui, vamos lá. Os discípulos estão em um determinado lugar e Jesus entra no barco. Quando Jesus entra no barco, os discípulos, a Bíblia diz que os discípulos o seguiram. Jesus entra no barco e os discípulos o começam a seguir. Os discípulos foram influenciados por alguma coisa que tinha em Jesus e decidiram acompanhar aquele homem. Então eles entram no barco após Jesus. Mas quando Jesus acalma a tempestade, o que é que os discípulos dizem? Quem que é esse? Que até o vento e o mar o obedecem. Ou seja, os discípulos estão andando com um homem que eles consideram ser um grande homem, um homem que eles consideram ser uma influência para eles, mas não sabem a capacidade que ele tem. Porque quando ele mostra todo o seu controle e autoridade sobre o mar, eles ficam surpreendidos. Parece que a reação que os discípulos têm é a seguinte: peraí, esse cara pode fazer isso? Eu não sei quem é ele direito ainda, mas eu não sabia que ele podia fazer isso, mas estavam andando com ele. E às vezes a gente é assim, a nossa igreja é como um barco, o grupo de jovens é como um barco, e tem muita gente entrando no barco, duvidando da capacidade que ele tem para fazer, quando a tempestade vier no barco que você está dentro. A gente não pode entrar em um barco sem conhecer de fato aquele que nos influenciou a entrar nele. Pode ser que isso dê certo, e deu certo para os discípulos, sim, mas é algo a se pensar e se questionar, porque a gente não pode aceitar qualquer negociação de qualquer tipo de pessoa que se depara com o nosso caminho. Então, se eu não creio na capacidade que ele tem, eu não entendo que ele está on para mim, porque às vezes ele vai fazer alguma coisa, eu vou achar que é algo humano, eu vou racionalizar, vou achar que fui eu mesmo que fiz, com o meu braço, com a minha força, que foi meu amigo, minha mãe, meu pai, mas talvez é o Pai que está on e você não entende que ele tem capacidade de fazer isso. Então entrar no barco sem conhecimento de quem está guiando o barco é muito perigoso. Procura conhecer o lugar que você está entrando. Procura conhecer quem é que você está seguindo. Porque do mesmo jeito que talvez você pode entrar em um barco, e a pessoa que guia esse barco tem capacidade de acalmar a tempestade que vai vir sobre essa vida, você pode seguir alguém que vai causar tempestade na sua vida. Porque o problema aqui não é simplesmente a tempestade. O problema aqui é o mar, porque o texto diz que a tempestade veio sobre o mar.
A tempestade não veio sobre os discípulos. Então, o lugar que eu estou, com as tempestades que eu vou enfrentar, traz algumas diferenças durante o meu processo da minha vida. Marcos contou essa mesma história. E Marcos diz no início do seu relato que haviam vários outros barcos ali. Mas Marcos faz questão de narrar a história do barco de Jesus. Tinha muitos outros barcos ali sofrendo a mesma tempestade no mesmo momento. Mas a tempestade com Jesus, ela é diferente. Enfrentar a tempestade com Jesus tem algo surreal nisso. O barco que está Jesus vale a pena ser narrado. O barco que Jesus está vale a pena estar em evidência. Talvez você está aqui hoje no seu barco, tem muita tempestade, tem muita dificuldade. Mas talvez a sua história vai ser narrada por causa dessas tempestades. Talvez alguém vai contar a sua história porque um dia você enfrentou tempestades. Porque um dia você decidiu entrar no mar com um homem que tem autoridade e que tem poder para isso. Os discípulos enfrentaram 2 tempestades, nos relatos bíblicos pelo menos. Mateus capítulo 8, essa que a gente vai, eles enfrentam uma tempestade. Aí lá no capítulo 14 eles enfrentam outra tempestade. E no capítulo 8, quando Jesus acalma a tempestade, os discípulos vão dizer: quem é que é esse? E até o vento e o mar o obedecem. Aí lá no capítulo 14, na outra tempestade, quando Jesus também acalma essa tempestade, o discurso dos discípulos, repare, o discurso vai mudar. Aí os discípulos já não vão dizer: quem é que é este que acalma a tempestade? Não, os discípulos vão dizer: verdadeiramente, esse é o Filho de Deus. Então no capítulo 8, os discípulos ainda não têm conhecimento de quem é Jesus. Estão perguntando: quem é que é esse cara que acalma o vento? Mas lá no capítulo 14, os discípulos estão dizendo: ele é Filho de Deus. Sabe o que isso está querendo dizer para a gente? Presta bem atenção nisso, guarda essa palavra no seu coração. Quando você não conhecia Jesus, muita tempestade na sua vida foi acalmada. E quando você passou a conhecer Ele, outras tempestades continuaram sendo acalmadas. A ideia é: o Pai sempre esteve on, foi você que não percebeu. Sabe aquela época da sua vida que você não conhecia Jesus? Você nunca tinha pisado dentro de uma igreja, ninguém tinha pregado para você. E algo aconteceu, talvez era para você ter morrido, era para você ter sofrido um acidente, era para você ter sido morto, era para você ter entrado em um problema que ia trazer uma consequência para o resto da sua vida. E algo te livrou daquele problema e você nem sequer imaginava e pensava em saber quem é esse Deus, quem é esse Jesus. Era Ele. E agora quando as tempestades vêm na sua vida, você se agarra a esse nome, você se agarra a esse Deus e Ele acalma a tempestade. É Ele está on, é Ele que está fazendo isso. O problema é que quando a gente não abre os nossos olhos, se a gente não quiser ver Deus, Ele parece que Ele não se move. Se eu não decidir ver Deus se movimentar, eu nunca vou perceber esse movimento. É questão de sensibilidade. Então, se você não prestar atenção, se você não tiver noção da capacidade dele para que você realize seus sonhos, para que você seja curado, para que você conquiste aquilo que você tanto quer, se você não tiver dimensão para pensar que ele tem esse tipo de capacidade, você tem que mudar esse tipo de conceito.
Alex, é claro que não tem como a gente prever o que Deus vai fazer, e a Bíblia até me diz que aquilo que eu penso, imagino e sonho, Ele vai muito mais além do que isso, mas a Bíblia também diz que os planos vêm da boca do homem, mas a última palavra da boca de Deus. Então é Deus que decide, sim, mas não tem problema nenhum eu achar que Ele é capaz de me levantar, não tem problema nenhum de eu achar que Ele é capaz de realizar meu sonho, não tem problema nenhum em eu pensar que Ele pode dar a volta por cima e contar a minha história, não tem problema nenhum em eu pensar que no meio de várias tempestades é a minha história na tempestade que vai ser contada, porque Jesus estava no meu barco. Com Jesus é assim, acredita na capacidade dele, Ele pode fazer sim. Não feche os olhos para o movimento que Deus faz na sua vida. Então guarda isso para que eu entenda que o Pai está on na minha vida. Eu tenho que acreditar na capacidade dEle. Segunda coisa, eu tenho que saber chamar por Ele. Então vamos lá. Para que eu entenda que o Pai está on, eu tenho que acreditar na capacidade dEle. E eu tenho que aprender a chamar por Ele. Por quê? Presta atenção, uma pergunta retórica, você responde aí para si mesmo. Se você leu aí no texto, você vai saber. Que quem está falando aqui é o texto, gente. Vamos lá. É a Bíblia que está dizendo, ó. Quando a tempestade vem, os discípulos seguiram Jesus e a tempestade veio de encontro a eles no mar. A Bíblia diz que Jesus dormia. Se são 12 discípulos, mais Jesus, é bem diferente das historinhas que a gente vê, uma canoinha. Não é isso que a gente pensa, uma canoinha no meio da tempestade, uma canoinha quebrada, igual do filme Lagoa Azul. Não, é bem diferente. É um barco maior. Porque se Jesus dormia aqui, tinham mais 13 pessoas ou mais nesse barco, Jesus dormia na popa do barco, ou seja, aquela parte de baixo, aquele casco. Então, quando a tempestade vem de encontro a esse barco, os discípulos vão acordar Jesus, vão despertar Jesus. Se a gente pegar o contexto e prestar atenção em como era essa tempestade, vamos raciocinar, não era uma tempestade comum. Era a tempestade. Era uma tempestade diferente, pesada. Sabe por quê? Por quê, Alex? Vou te explicar também no texto. Porque os discípulos, a maioria deles eram pescadores. Então, se fosse uma simples chuvinha, eu acredito que os discípulos iriam resolver o problema. Tem experiência, o que de fato experiência que Jesus não tinha, porque Jesus não era um pescador. A profissão de Jesus era outra. Jesus era um carpinteiro. Jesus sabia talvez fazer um barco, mas acalmar a tempestade. Se tem alguém que sabia lidar com um barco na tempestade, eram os discípulos. Então a gente tem alguns pescadores que são especialistas na área com medo da tempestade. E eles vão procurar um homem, um cara que não tem essa mesma capacidade de lidar com tempestades no mar. A tempestade é muito forte, Jesus não acorda com a tempestade. Você notou isso no texto? Não, o que acordou Jesus não foi a tempestade. Você tem que entender isso aqui. O que acordou Jesus não foi a tempestade, foi a voz dos discípulos. Ei, o tamanho da tempestade que vem na sua vida, o tamanho da dificuldade que você enfrenta, para Deus tanto faz, para Jesus tanto faz. Ele quer ouvir a sua voz. Ele só quer ouvir a sua voz. Ei, não é o tamanho da tempestade. Ah, Jesus, o meu problema é maior que o do vizinho. Ah, meu Deus, me levanta no ministério. Ah, meu Pai, me ajuda, porque fulano tem algo que eu não tenho e eu queria ter. Ah, meu Deus, a inveja sobre mim é maior do que sobre os outros. Jesus não quer saber disso. Ele não quer saber do tamanho do seu problema. Ele quer saber qual a capacidade que o seu clamor tem. Bota o joelho no chão, chama por Ele, que Ele vem, Ele escuta a sua voz.
Eu sinto o Espírito Santo de Deus aqui nessa noite de forma especial. Levanta sua mão aí, querido. Levanta sua mão. Espírito Santo de Deus, nós declaramos que a voz daqueles que estão aqui vai ser a voz que o Senhor tem vontade de ouvir. Uau! Deus te trouxe aqui essa noite para ouvir a sua voz. E deixa eu te dar uma notícia boa. Ele gosta de ouvir a sua voz. A Bíblia diz que os cabelos da sua cabeça estão contados. O salmista escreveu: sonda o meu coração, Ele me conhece. O profeta Isaías escreveu: os caminhos dele são melhores do que os meus. A visão dele vai além da minha. Ele sabe sobre você. Ele te conhece. O apóstolo Paulo escreveu aos Efésios que antes da fundação do mundo ele já tinha te escolhido. Paulo escreveu a Timóteo: Timóteo, cuida de ti mesmo. Ou seja, cuida de você. O texto está assim, ó: Timóteo, cuida de ti mesmo e da doutrina. Paulo estava ensinando Timóteo como que ele ia cuidar da igreja que Timóteo estava pastoreando em Éfeso. Então Paulo está dizendo: Timóteo, cuida de você primeiro, depois você ensina. Ei, chama por ele primeiro, fala com ele primeiro, depois você pensa em falar com alguém. Sabe por quê? Você só vai entregar aquilo que você tem. Não adianta querer entregar perdão se você não é perdoado. Não adianta querer liberar perdão se você não se perdoou. Você entrega o que tem. Não adianta querer pregar para 1000 pessoas se você não prega para si mesmo. Cuida de você primeiro. Deixa ele ouvir sua voz. A melhor forma para que a sua voz alcance multidões é quando a sua voz chega em um local onde existe possibilidade de ecoar sua voz para vários lugares. Vou te explicar direitinho. Eu uso esse microfone para minha voz alcançar pessoas de forma melhor. Você quer ouvir, quer que as pessoas ouçam o seu ensino, que as pessoas sejam influenciadas pelo que você fala? Fala para quem tem capacidade de fazer sua voz aparecer no mundo inteiro. Chama por ele. Então para que eu entenda que o Pai está on, eu tenho que entender, eu tenho que acreditar na capacidade que o Pai tem. Segundo, eu tenho que chamar por ele. E terceiro e último, já estou terminando, eu tenho que saber aprender com ele. Então eu acredito na capacidade dele, eu chamo por ele, e eu tenho que saber aprender com ele. Porque quando eu chamo Deus de forma correta, ele me responde. E quando ele me responde, eu tenho que aprender o que ele falou comigo nessa resposta. Porque eu não posso ser um mero ouvinte. Eu tenho que saber aplicar o que ele me ensina. Porque tudo que Deus fala é aplicável. Então eu tenho que acreditar na capacidade dele. Eu tenho que chamar por ele. Eu tenho que aprender com ele. Tenho que aprender com ele. A tempestade vem. Os discípulos chamaram Jesus. Jesus desperta. Presta atenção, ó. Jesus despertou. Jesus acalmou a tempestade, certo? Mas tem uma coisa nesse texto que Jesus fez antes de acalmar a tempestade. Antes de acalmar a tempestade, Jesus olhou para os discípulos e disse: por que vocês são tímidos? Por que vocês são homens de pequena fé? Antes de acalmar a tempestade. Então olha aqui, Jesus já acordou. A tempestade é a tempestade daquele jeito. A tempestade está caindo.
a chance do barco virar é muito grande. Eu imagino que se tinha muitos barcos por perto ali, talvez algum barco até já tinha virado. E isso apavora a gente. Quando a gente vê que a tempestade derruba o vizinho, a gente fica com medo, porque pode ser que essa tempestade também me pegue. Então Jesus está ali. Jesus acorda, vê aquele alvoroço, toda aquela tempestade. E antes de acalmar a tempestade, Jesus vai olhar para os discípulos, ele vai arrumar tempo. No meio do caos, ele vai arrumar tempo para falar para os discípulos: ei, vocês são tímidos, medrosos, vocês são de pequena fé. Sabe por quê? É Jesus, antes de acalmar a tempestade, quer me ensinar a lidar com a tempestade. A ideia de Jesus, a prioridade dele não é acalmar as tempestades da minha vida, sempre que elas chegarem, porque senão eu vou ser um menino mimado, que todas as vezes que um problema vir na minha vida, eu vou falar: Deus, resolve aí. Mas Jesus sabe ensinar. Jesus está dizendo: olha, é como se Jesus dissesse assim, entre aspas: olha, eu vou acalmar essa tempestade aqui, mas ela está acontecendo, vocês não sabem lidar com ela, porque vocês são medrosos, porque vocês não têm fé. Automaticamente Jesus está dizendo: se lida com a tempestade é com fé. Se rompe na tempestade quando eu tiro o medo da minha vida. Essa noite Jesus te trouxe aqui para tirar o medo da sua vida. Tem uma história que eu gosto muito, de um pai e um filho. A história, ela diz mais ou menos assim: existia um pai e um filho muito pequenininho ainda, que estudava pré-primário ainda. E desde que esse menino nasceu, desde que ele começou a ter capacidade de falar, ouvir, entender o pai sempre dizia para ele: eu vou estar sempre do seu lado. E os olhos daquele pai brilhavam, olhando para aquele garotinho: estarei sempre do seu lado. E por coincidência, eu não sei, esse menino, algo que ele guardou no coração dele era sempre isso. Tudo que acontecia na vida desse menino, as primeiras palavras que ele aprendeu a falar e compreender foram essas: meu pai sempre vai estar do meu lado. Essa criança entra para a escola ouvindo isso, nasceu ouvindo isso, deu os primeiros passinhos ouvindo isso, falou as primeiras palavrinhas ouvindo isso, e chega o tempo de entrar para a escola, de estudar no prezinho ali, como a gente conhece. E esse menino estudava em uma escola grande, que era um prédio. E certa vez, por algum motivo, por um atentado terrorista, esse prédio caiu. Essa história é verídica. Esse prédio caiu, e bem no horário da aula, e esses meninos, eles estavam lá dentro, muitos morreram. E lógico que foi Deus, né, gente? Por algum motivo, Deus deixou esse menino e alguns que era também da classe dele preso debaixo dos escrômbios, que fala, né? Quase que não sai, gente. Escrômbios, é isso mesmo. Ficou preso dentro do prédio, com o prédio derrubado, e a equipe de resgate chegou e começou a procurar esses meninos. E o pai, junto com os outros pais, começaram a arrancar aquelas pedras, pedaços de parede, ferragem, desesperados. Eu sei que você não é pai ainda, mas acho que dá, ou quem é, acho que dá para você imaginar. Imagina seu filho soterrado no meio de uma construção que uma bomba destruiu. E eles desesperados, procurando, gritando o nome do filho. Desespero toma conta nessa hora. E lá dentro, a história é outra. O filho começa a gritar: pai, pai. E o pai começa a ouvir a voz do filho, vai retirando tudo aquilo que atrapalhava. Chegou e encontrou o filho vivo. E encontrou os amiguinhos dele e alguns pais. Muitos morreram, mas ele foi salvo. E os repórteres juntaram ali naquele lugar, querendo saber a notícia, querendo saber o que aconteceu. E perguntaram para aquele menino: olha, o que você sentiu lá debaixo daquilo tudo, aquele caos? E o menino contou a seguinte história, de forma prática e simples. Ele disse: olha, eu fiquei com muito medo.
Mas os meus amiguinhos, eles ficaram com mais medo do que eu. Mas eu disse para os meus amiguinhos uma frase que eu aprendi com meu pai. Eu dizia para eles: não se preocupa, o meu pai vai estar sempre do meu lado. O meu pai vai estar sempre comigo. Ei, o pai está on. O pai está te vendo. O pai não se esqueceu de você no meio dos acidentes. Sabe quais características que esse menino tinha? Você não vai acreditar. Olha só. Esse menino acreditava na capacidade do pai dele. Nosso primeiro ponto da nossa mensagem. Esse menino chamou pelo pai dele. Nosso segundo ponto da nossa mensagem. E esse menino aprendeu com o pai dele a nunca esquecer essa frase: o meu pai sempre vai estar do meu lado. Fica de pé.